Dia Entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a situação política e o cenário político nacional e também aqui estadual. Em 2018 é o ano das eleições, principalmente para presidente do Brasil. E é preciso ter uma reflexão maior sobre todo este momento político que vive o nosso país. É por isso que eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia hoje o professor da Universidade Federal Fronteira Sul, mestre e doutor em ciência política, Maurício Michel Rebelo. Muito boa noite, professor. É um prazer estar recebendo o senhor aqui. Boa noite, Leandro. Também o prazer é meu. Prazer estar conversando com os nossos espectadores e vamos falar um pouquinho sobre política, então. Professor, como é que o senhor pode avaliar o cenário político local, o nacional, na verdade, nesse momento que o Brasil passa? Assim, dá para dizer alguma coisa da política brasileira? Sim. Leandro, essa pergunta é importante num momento muito complicado que nós vivenciamos nos últimos 3, 5 anos no Brasil. A crise política e econômica, e a maior crise política, eu te diria, desde a redemocratização, ela vai, de certa forma, ter alguma interferência nesta eleição, está tendo já há muito tempo, na verdade, e essa eleição ela vai ser diferenciada, não só por algumas regras que mudaram, como, por exemplo, uma campanha mais curta, um financiamento menor dos partidos políticos na campanha, mas a crise política ela enseja muitas discussões, tanto que nós temos um concorrente, né, que, teoricamente, provavelmente, inclusive, não vai ser um candidato, né? Então aí provavelmente o partido vai ter que substituir um dos concorrentes e tal, envolve toda a ex-presidência, no caso estou falando do ex-presidente Lula, obviamente. Bom, nós temos aí, falando dos atuais candidatos, já que o senhor falou, um cenário político muito diferenciado, Sim. Algo que jamais talvez foi visto. São candidatos de uma extrema esquerda, como o candidato Jair Bolsonaro, que às vezes chega a assustar no que fala, mas que leva muitos apoiadores. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também candidato, que está preso. E também alguns já conhecidos da política, como o ex-governador de São Paulo e também candidato a presidente Geraldo Alckmin, e alguns do próprio governo, como o Henrique Meirelles. Sim. Toda essa diversidade política indica uma mudança no cenário político brasileiro ou o senhor acredita que esse cenário permanecerá o mesmo nos próximos anos? Sim. Tua pergunta é importante, Leandro, e só uma correção, assim, antes, né, que tu comentaste do Bolsonaro extrema esquerda, seria o contrário, talvez, né, extremo conservadorismo. Extremo conservadorismo, ok. Né? Bom, mas respondendo a tua pergunta, há uma pluralidade maior, porque se no vácuo da crise política que começou no mandato da ex-presidente Dilma Rousseff e, obviamente, com o impeachment isso se aprofundou, muitos partidos e candidaturas começaram a achar que teriam possibilidades de vitória e quebrar uma espécie de uma polarização que existe desde 1994 das eleições entre PT e PSDB. Então é bom os eleitores lembrarem que desde 1994 o PT e o PSDB sempre concorrem e disputam, né, para o segundo turno e são os dois principais concorrentes a nível nacional, são os partidos que mais conseguiram se estruturar desde 94. Então alguns cientistas políticos, inclusive alguns colegas meus e outros comentaristas políticos, remeteram à eleição de 89, que foi a primeira eleição depois do regime militar, que justamente tinha uma pluralidade e uma fragmentação maior. O problema, Leandro, é que algumas variáveis chaves, algumas questões importantes chaves vão começar a ocorrer e ainda não começaram, vão começar inclusive amanhã. Amanhã começa a propaganda eleitoral gratuita, isto tem um peso na hora do voto e provavelmente, né, eu te diria que apesar de ser uma eleição diferenciada, talvez, e daí talvez seja irônico que tanto se falou na diferenciação dessa eleição para outra, seja irônico que talvez possa acontecer do segundo turno também ser PT e PSDB, né, por um lado. Então nós temos algumas indicações importantes, nós temos algumas especificidades, né? Por exemplo, provavelmente num campo vai ser disputado um campo mais à centro-esquerda, Ciro, Marina, Haddad, Lula, enfim, ainda tem essa questão, que é uma questão ainda em debate a nível nacional, né? Quem vai ser o candidato pelo Partido dos Trabalhadores. E do outro lado nós temos dois principais concorrentes, talvez, quiçá três, né? Se o Meirelles conseguir
aumentar as suas intenções de voto, mas é Meirelles, Alckmin e Bolsonaro. Então é um campo mais, digamos, que não à esquerda, um campo da centro-direita. Uma questão que talvez seja importante comentar, Leandro, é uma questão em relação à confusão que às vezes as pessoas fazem e talvez façam em relação a essa eleição, que é o seguinte: direita e esquerda, geralmente, tradicionalmente, a gente fala em termos de ideia de visão de Estado, de participação do Estado na economia, digamos, de maneira de gerenciamento entre Estado e mercado, digamos, simplificando assim. Agora, existem outros candidatos que são muito mais conservadores do que propriamente a direita, mais liberais nesse sentido. Então nós temos candidatos, por exemplo, que vão estar debatendo sobre aborto, sobre questões de direitos homoafetivos, enfim, há uma série de questões que envolvem a candidatura presidencial que vão ser colocadas à prova agora nos debates e na campanha eleitoral que começa amanhã, que não envolvem necessariamente essa dimensão de participação do Estado na economia, que seria a dimensão tradicional de esquerda e direita, mas sim envolvendo uma dimensão candidatos mais conservadores e outros candidatos mais liberais, em certo sentido, nessas dimensões. Bom, o que o eleitor precisa ficar atento nessa gama de candidatos, essa quantidade de candidatos a presidente da República, para que ele possa escolher realmente alguém que vá fazer uma diferença realmente no país? Porque em meio a tanto uma crise econômica que o Brasil vive, o aumento do desemprego, o aumento das diferenças sociais, é preciso um presidente, um governador, os representantes políticos que façam alguma coisa. O que o eleitor precisa fazer para ele ficar atento e realmente dar o voto dele para quem vai fazer alguma coisa? Sim. A grande questão, Leandro, é a questão da informação. A gente critica um pouco, ainda que seja uma visão às vezes idealizada do tipo de eleitor. Não é só o Brasil que tem esse problema, são outros países também, incluindo os países envolvidos. O eleitor geralmente é desinformado. Este momento que se inicia amanhã é o momento que se inicia o debate, que se inicia a troca inclusive de farpas. Mas é nessa troca de informações, nesse questionamento entre um ou outro candidato, a concorrência, digamos assim, e o debate público, né, que tomara que seja um debate público em prol de políticas públicas e não um debate pessoal, de dizer que o fulano é corrupto, que o fulano é isto, que o fulano é aquilo. Eu acho que a maior atenção do eleitor tem que recair justamente sobre propostas e a viabilidade das propostas, né? Existem muitas, já no debate civil, em alguns debates presidenciais, em algumas entrevistas de alguns candidatos, que eles consideram, por exemplo, algumas questões vagas. Eu vou aumentar dinheiro da saúde, dinheiro da educação. Bom, isso aí todo mundo pode falar. A questão é como fazer. Então, muitas vezes, essas propostas, que são propostas muitas vezes muito fortes, muito improváveis de ocorrer pela situação econômica e fiscal do país, né, devem estar mais atentos em relação a isso, né? Então, existem toda essa dimensão que o eleitor ele tem que estar atento, né, neste momento, tá? E uma coisa importante de ser falada aqui para o telespectador. Os meios de comunicação, e tu é jornalista, né, tiveram um papel fundamental para a crise política. Por que eu digo isso? Porque apesar de haver corrupção no Brasil, e há, todo mundo sabe disso, é inegável que há, os meios de comunicação nos últimos anos, principalmente a partir da Lava Jato, eles concentraram demais, focaram demais, digamos, a dimensão corrupção, que é uma dimensão importante dentro da política brasileira, mas muitas vezes 1/3 ou metade dos programas dos principais telejornais do país concentravam notícias sobre corrupção. Ora, muitas vezes, é o que eu dou exemplo em outras entrevistas, nós temos 70 mil políticos, cerca disso, a cada 4 anos eleitos entre vereadores, principalmente vereadores, né? Prefeitos, vereadores, deputados, presidente, governador, enfim, senadores. Boa parte destes políticos não tem nenhum envolvimento com corrupção. Tem, às vezes, com impropriedade administrativa, outras questões que não envolvem necessariamente corrupção, que tem lá na lei as suas características próprias, né? Então, muitas vezes a gente tem que parar um pouco para pensar, para realmente saber se os meios de comunicação não maximizam ou exageram nessa dimensão corrupção, ainda que ela seja importante, eles têm um papel importante, e o jornalismo aí brasileiro se destaca, mas para o eleitor brasileiro não se concentrar exatamente só na questão que vai aparecer nessa campanha presidencial, nessa única dimensão, corrupção, vamos falar que aqui fez isso, fez aquilo, mas tentar também olhar um pouquinho das questões propositivas, de propostas para o futuro do país, para a gente não simplesmente ter uma eterna, como se diz popularmente, lavação de roupa suja, né? Uma lavagem de roupa suja eternamente sobre essas questões de pessoalmente, mas tu é a favor do corrupto, tu tá a adotar a pessoa corrupta,
ou pelo menos que indicação de corrupção naquela aliança, enfim, de partidos, só para não focarmos somente nisto. Professor, eu quero agradecer, o nosso tempo aqui é meio reduzido, Sim, claro. mas é muito importante essa conversa para que o eleitor possa realmente ficar atento à atual situação do país. Muito obrigado pela sua vinda aqui, volte outras vezes e leve o nosso abraço ao pessoal da Universidade Federal Fronteira então Sul. tá, eu que agradeço, Leandro, obrigado. Muito bem, esse foi o nosso programa Bom Dia Entrevista de hoje. A gente retorna na próxima edição com mais informações. Você pode rever este programa no nosso site www.tvbomdia.com. Uma boa noite para você e até o próximo Bom Dia Entrevista.